Bem, prezados alunos, na aula de hoje nós vamos vivenciar a planta de situação. Então, a planta de situação é a representação do logradouro em relação aos limites e confrontantes, isto é, lotes, quadras, ruas, terreno, onde se localiza a edificação. Então, observem no desenho que nós temos um exemplo de planta de situação. Então, a gente observa a quadra, os lotes, a rua chamada de rua projetada, e o lote em questão, aquele que nós estamos trabalhando, ele deve sempre aparecer com linha larga, cheia, ou seja, uma linha mais grossa. Então, essa planta de situação é exatamente a planta onde os lotes estão identificados em relação às ruas. Por exemplo, a rua que você mora. Então, na rua que você mora, existe casas adjacentes, casas nos limites confrontantes, frontais, laterais e posteriores, e a representação de cada lote, do seu vizinho do lado esquerdo, do seu vizinho do lado direito, do seu vizinho da parte posterior, quando a gente representar essa rua, a rua posterior, a esquina, formando o conjunto de quadras, constituindo depois numa macro-região que seria o seu bairro, então nós temos aí uma planta de situação. Só que a gente faz um recorte do pedaço que nós estamos estudando para a representação, e este recorte nós faremos sempre com linha de traço e ponto. Vejamos aqui. Digamos que eu queira representar uma rua outra rua, aqui seria a esquina, então digamos essa rua aqui projetada, ou um nome de existência. Aqui vamos passar a ruptura. Significa que essa rua continua. Aqui, idem. Continua. Aqui, continua. Aqui, continua. Essa rua aqui, vamos chamar de rua B. Rua B. Aqui estão os lotes. Conjunto de lotes. Outro conjunto de lotes. Para cá nós temos nesse lado também mais um conjunto de lotes e lotes. O lote em questão que nós vamos tratar, digamos que seja este aqui, então este lote nós faremos com que no desenho a linha apareça mais cheio. Então é este o lote que nós estamos tratando na rua projetada, na quadra C, por exemplo. Então seria o terceiro lote. Às vezes nós poderemos também, para dar ênfase, achurá-lo e com as respectivas medidas. Um terreno de, digamos, 30 por 12. Então, 12 por 30 na rua projetada, confrontando com a rua B de determinado bairro.
Aqui aparece a orientação indicando um dos pontos cardeais, o norte magnético. Então significa que o norte estando nesta direção, essa residência, esse lote, está situado com a frente para o norte. Então você, com a bússola, faz a orientação e a frente deste terreno está sendo situada para o norte. Consequentemente, se a direita do norte é o leste, essa área todinha deste terreno aqui é onde está o sol nascente. Consequentemente, aqui nós temos o poente. Então, para projeto de desenvolvimento, você vai ter essas observações e observando sempre a melhor situação de sol nordeste, ventos nordestes e sudeste, boa área de ventilação para o desenvolvimento de projetos. No caso do técnico em segurança do trabalho, apenas essa informação para que ele tenha a concepção das rotas de fuga e a parte de ventilação, no caso da edificação de escada, onde vamos ter a área de incidência dos ventos nordeste e ventos sudeste. Então, a planta de situação é nada mais, nada menos do que essa representação. Os lotes em relação aos limites e confrontantes e em relação aos terrenos. Revisando, nós temos quadra, lotes, ruas, as limitações através de linha e ponto. Então, nós tiramos uma porção, uma fração da macro-região para mostrar onde se situa a edificação que nós estamos tratando. Com isso, espero que vocês façam os exercícios e que as dúvidas sejam sanadas. Com isso, até o próximo encontro.